Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de ótica e nessa aula agora a gente vai continuar falando sobre os cálculos com relação a uma lente. Só que agora a gente vai comparar as alturas do objeto, da imagem e as posições que eles ficam em relação à lente, tá certo? Vamos lá, vamos começar. Eu coloquei para vocês ali então uma lente, um objeto em frente a essa lente e vamos lembrar aonde se formava a imagem quando eu tinha o objeto mais afastado da lente do que o ponto antiprincipal. A gente viu que a imagem se formava do outro lado da lente, entre o foco e o antiprincipal. Era uma imagem real invertida e menor, tá certo? Agora eu queria ver com vocês algumas medidas. Olha só, a altura do objeto a gente usa a letra O para representar. E a altura da imagem a gente usa a letra I. Bom, e o que a gente já estudou lá nos espelhos esféricos, que a gente vai usar de novo aqui nas lentes? Vou fazer o seguinte, só vou reduzir um pouquinho o tamanho da imagem ali para vocês e quero falar do chamado aumento linear transversal. O que é esse aumento linear? Pessoal, olha só, o aumento, que a gente usa a letra A para representar, ele vai dizer para a gente uma relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto colocado ali em frente à lente. Então a ideia é o quê? Esse aumento é para a gente a razão I por O. I é a altura da imagem e O é a altura do objeto. Agora, pessoal, com relação à unidade, olha só. Altura de objeto e altura de imagem, como é altura, a gente pode medir em qualquer unidade de comprimento. Por exemplo, metro, centímetro, milímetro, tá? Então, olha só, no sistema internacional, a unidade é o metro. É muito comum nessa parte da matéria aparecer para a gente o centímetro e, como eu te disse, pode aparecer qualquer outra unidade equivalente ali, tá bom? Agora, uma coisa importante é o quê? Se você usar um deles em metro, o outro tem que ser em metro. Se usar um em centímetro, o outro também tem que ser em centímetro. E um detalhe, né? Como uma unidade é dividida pela outra, uma vai cancelar a outra e o A, que é o aumento linear, não tem unidade, tá bom? Agora, vamos fazer toda uma discussão com relação a sinal que é importantíssima para a gente, tá? Olha só, o I, que é a altura da imagem, pode ser positivo ou pode ser negativo. O O, que é a altura do objeto, pode ser positivo ou pode ser negativo. E o A, que é o aumento linear transversal, ou só aumento linear, tanto faz, pode aparecer como ampliação para você, pode ser positivo ou pode ser negativo. E a gente vai discutir cada um desses casos que a gente colocou ali então, tá? A altura da imagem, que pode ser positiva ou negativa, a altura do objeto, que pode ser positiva ou negativa, e o nosso aumento, que pode ser positivo ou negativo. Então vamos começar lá pelo I, pela altura da imagem. Pessoal, olha só, se a altura é a altura da imagem, a gente vai falar aqui obrigatoriamente sobre a imagem. Agora a ideia é bem simples, quer ver? Quando a gente está falando de altura de objeto, altura de imagem, a gente está medindo ela a partir desse eixo central aqui, ou para cima ou para baixo. O que eu vou combinar com vocês é que como se a gente tivesse aqui o eixo Y, que a gente estuda lá na matemática, tudo que está para cima é positivo e tudo que está para baixo é negativo. Então olha só, quando que o I é positivo? É quando a imagem está virada para cima. Agora, quando que o I é negativo, então? Bem fácil, né? É quando a imagem está virada para baixo. Mesma coisa quando a gente fala do objeto. Olha só, O é a altura do objeto, então qualquer informação que a gente escreva aqui tem que ser obrigatoriamente sobre o objeto. Aí quando que o O é positivo? É toda vez que o objeto está virado para cima. Aí quando que o O é negativo? É toda vez que o objeto está virado para baixo, tá certo? Então essa primeira parte aqui é bem tranquilinha a gente ver, né? É positivo quando está para cima e é negativo quando está para baixo. Agora eu quero dar uma atenção especial lá no sinal do A, do aumento. Olha lá para a equação. O aumento é a altura da imagem dividido pela altura do objeto, ou seja, é a divisão de dois valores. Então me diz uma coisa, em que casos a gente sabe que essa divisão pode dar positiva? Tem duas situações, na verdade. Ou é quando eu divido mais por mais, ou é quando eu divido menos
por menos. Então vamos começar. Mais dividido por mais. Ó, o primeiro mais quer dizer que a imagem está virada para cima e o segundo mais quer dizer que o objeto também está virado para cima. Então, se os dois estão virados para cima, a gente pode afirmar o quê? Que a imagem está para o mesmo lado que o objeto, e a gente aprendeu nas aulas anteriores que quando a imagem está para o mesmo lado que o objeto, significa para a gente que essa imagem ela está direita em relação ao objeto, tudo bem? Agora vamos dar uma olhada quando é menos dividido por menos, que também vai me dar um aumento positivo. Vamos lá nas nossas anotações que a gente fez. Menos por menos. O primeiro menos quer dizer que a imagem está virada para baixo, e o outro menos quer dizer que o objeto também está virado para baixo. Então o que acontece aqui? Olha só. Mesmo a imagem estando virada para baixo, ela está virada para o mesmo lado do objeto. Se ela está virada para o mesmo lado do objeto, não interessa se é para cima ou para baixo, significa para a gente que a imagem é direita. Então, a primeira conclusão que a gente vai tirar agora em relação ao aumento é que quando esse aumento é positivo, significa para a gente que a imagem é direita em relação ao objeto, tá bom? Agora vamos dar uma olhada na outra situação, que é quando o aumento é negativo. Olha só, o aumento é a divisão de dois valores. E tem duas formas da divisão da negativa, não é isso? Ou quando a gente divide mais por menos, ou quando a gente divide menos por mais. Vamos ver direitinho, então, o que isso significa? Mais dividido por menos. Então, vamos lá. O mais quer dizer que a imagem está para cima, porque a imagem está na parte de cima da equação. E o menos quer dizer que o objeto está para baixo. Opa, imagem para cima, objeto para baixo. Isso significa para a gente que a imagem está para o lado contrário do objeto. Então, significa para a gente que essa imagem é invertida. Poxa, Coelho, mas espera aí. Achei estranho isso aí que você falou. Porque você falou que a imagem está para cima. Como que ela é invertida? Lembra o que eu falei? Eu falei para vocês que a imagem está para cima porque o i é positivo e o objeto está para baixo porque o a é negativo. Então, como está um para cima e outro para baixo, eu digo que ela é invertida independentemente dela estar virada de cabeça para cima. Ela é invertida porque ela está ao contrário do objeto, tudo bem? Agora, a outra divisão que a gente colocou ali embaixo, menos dividido por mais. Olha só, pessoal, menos dividido por mais. O menos quer dizer que a imagem está para baixo e o mais quer dizer que o objeto está para cima. Então, de novo, um para baixo, outro para cima, a imagem está ao contrário do objeto. Então, de novo, a gente vai dizer que a imagem está invertida em relação ao objeto, tudo bem? Então vamos deixar destacado o quê? Que quando o aumento der negativo, vai significar para a gente que a gente tem uma imagem invertida em relação ao objeto, tá bom? Pessoal, e toda essa análise de sinal que a gente fez do aumento linear e que a gente fez na aula passada do F, que era a distância focal, do P, que era a posição do objeto, e do P', que era a posição da imagem, são fundamentais. Minha sugestão é que você faça um resumo numa folhinha, porque daí na hora de fazer o exercício fica bem fácil você consultar. Se a gente não souber essa questão do sinal, a gente acaba errando o exercício de bobeira. Agora, vamos fazer mais uma análise, mais um comparativo desse aumento linear. A gente sabe, pelo que a gente viu então, que se o objeto estiver mais afastado da lente do que o ponto antiprincipal, o objeto fica entre o foco e o antiprincipal do outro lado, é real invertido e menor. Há 2 aulas a gente viu como construir a imagem, e um dos raios de luz que a gente usava, lembra que era aquele raio de luz que vinha pelo centro óptico e passava sem sofrer desvio? Bom, eu tenho esse raio de luz ali, eu vou deixar ele onde ele está, só que eu vou tirar o objeto e a imagem para não ficar muito carregado para a gente. Só quero deixar anotado antes uma informação com vocês. A gente sabe que a altura do objeto, a gente usa a letra O para representar, então eu vou destacar aqui em laranja para vocês e vou anotar aqui que a gente tem a letra O, que é a altura do objeto. E a altura da imagem eu vou pintar aqui para vocês e vou deixar anotado que aqui a gente tem então a altura da imagem, tá bom? Bom, agora eu vou tirar para vocês ali o objeto e a imagem para deixar a figura mais limpa. E observa uma coisa, eu tenho uma distância daqui até aqui, onde eu estou pintando ali para vocês, que é a distância do objeto que está nessa posição até a lente. A distância do objeto até a lente, a gente viu na aula passada que era o P, a posição do objeto. E do outro lado da lente, a gente tem essa distância aqui, ó, que é a distância da lente até a imagem.
A distância da lente até a imagem, a gente usou a letra P' na aula passada para representar. Se você olhar ali na figura, essa linha que eu estou representando aqui e essa linha que eu estou representando aqui estão se cruzando. E aí eu tenho esse ângulo e esse, que eu posso dizer que são opostos ali pelo vértice, ou seja, são ângulos iguais. Conclusão que a gente tira, garantindo que esses ângulos são iguais e que esse lado aqui onde é o objeto é paralelo a esse lado onde é a imagem, esse lado onde é o P é paralelo onde é o lado P', eu posso dizer que são dois triângulos semelhantes. Então, o que eu posso dizer para vocês? Eu posso garantir que a mesma razão que existe desse lado para esse, vai existir desse para esse. Agora eu vou escrever isso para vocês então. Eu vou escrever que I por O é igual a P' por P. Então o que a gente fez ali? Ó? A gente pegou o I por O, uma altura dividido pela outra, é igual a uma base de um triângulo dividido pelo outro. E I dividido por O é o nosso aumento linear que a gente acabou de estudar. Agora, pessoal, essa equação tem mais um detalhezinho. O que você consegue perceber ali junto comigo? Tá vendo que do objeto para a imagem ficou ao contrário, ela ficou invertida? Ela é invertida e real. A gente viu há 2 aulas que, a partir desse objeto colocado em frente a uma lente de um objeto real, ou a imagem é real e invertida, como está essa daqui, ou ela é virtual e direita, que são outras situações que a gente já discutiu há 2 aulas. Aí detalhe, o fato dela ser ou invertida ou virtual faz com que a gente tenha uma relação de sinal sempre contrária aqui. O que isso quer dizer? Gente, bem simples. Nessa formulazinha, sempre que a gente encontra ela escrita num livro, coisa assim, a gente tem um sinalzinho de menos, tá? Esse menos é da própria fórmula, é para corrigir essa relação de invertida ou de virtual. Mas você não precisa se preocupar com isso, a gente já usa a formulazinha pronta desse jeito, mas é importante que tenha o sinal de menos, tá bom? Agora, pessoal, olha só, a gente vai resolver uns exercícios na sequência, só queria relembrar com vocês bem rapidinho umas informações importantes que a gente viu nessa aula agora e na aula passada, tá bom? Na aula passada, a gente viu que P' e P, posição da imagem e posição do objeto, tem seu sinal relacionado com o fato de ser real ou virtual. Então, tanto P quanto P' vão ser positivos ou negativos. Quando eu estou falando ou de objeto, no caso do P, ou de imagem, no caso do P', serem reais ou virtuais. E o I e o O estão relacionados ao lado que eles estão virados, se estão virados para cima ou para baixo, tá bom? Então, vamos dar uma olhada lá nos exercícios. Exercício 1. Para observar uma pequena folha em detalhes, um estudante utiliza uma lente esférica convergente funcionando como lupa. Mantendo a lente na posição vertical e parada a 3 centímetros da folha, ele vê uma imagem virtual ampliada 2,5 vezes. Pessoal, olha só. Então vamos ver as informações que a gente tem ali. Primeira coisa que ele disse ali para a gente em relação aos dados foi que a lente está a 3 centímetros da folha. A distância da folha à lente é a posição do objeto. Então, eu vou colocar para vocês aqui que P igual a 3 centímetros, tudo bem? Outra coisa que ele disse para a gente foi que vai formar uma imagem virtual. Ele nem precisava contar isso, mas já que ele contou, o que a gente sabe a partir dessa informação que a imagem é virtual? A gente sabe que quando a gente calcular o P', se a gente calcular, a gente vai ter que encontrar um valor negativo pelo fato de ser uma imagem virtual. Bom, e ele deu mais uma informação. Ele falou que essa imagem virtual ela é ampliada 2,5 vezes, tudo bem? Então, a gente vai colocar aqui ó, a ampliação igual a 2,5. Detalhe, pessoal, a ampliação tem a questão do sinal. Se for negativo, eu preciso colocar o sinal de negativo. Agora, dá uma olhada lá na figura. Lá na figura, a gente tem o objeto aqui e a imagem aqui. Percebe que os dois estão virados para cima, os dois estão para o mesmo lado? Significa que essa imagem é uma imagem? Significa que essa imagem é uma imagem direita. E a gente combinou que quando a imagem é uma imagem direita, essa ampliação é positiva. Eu coloquei ali o sinal de mais para você, mas se você não tivesse colocado nada, não teria problema nenhum, tá bom? Detalhe, pode ser que você me diga o seguinte, Coelho, mas e se ele não me der o desenho, como é que eu vou saber que essa ampliação é positiva?
É bem facinho. A gente tem que lembrar o que a gente estudou há 2 aulas. A gente viu que toda vez que uma imagem é virtual, ela também é direita. E aí, como eu sei que a imagem é direita em relação ao objeto, a ampliação ou aumento linear é positivo, tá bom? Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss, a distância focal em centímetros da lente utilizada pelo estudante é igual a... Pessoal, vamos lá. Então, a questão quer que a gente ache a distância focal e ele ainda escolheu para a gente que ele quer que seja em centímetros, tá certo? Para a gente achar a distância focal, a gente pode usar aquela equação que a gente aprendeu na aula passada, que 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Só que daí, olha só, a gente sabe o valor do p, que é a posição do objeto, mas a gente não sabe o p' para achar a distância focal. Então, vamos atrás de descobrir o valor do p'. A gente aprendeu que o aumento é igual a menos p' sobre p. Aí fica fácil, porque olha só, a gente sabe que o aumento é 2,5, é igual a menos o p', que eu não sei, dividido pelo p, que a gente sabe que é 3. Eu vou pegar esse 3 e vou levar lá para o outro lado multiplicando, vai ficar para a gente 3 vezes 2,5 é igual a 7,5, isso é igual a menos p'. Então, se menos p' é igual a 7,5, o p' é igual a menos 7,5 centímetros. Mas, escolha, como é que você mudou essa questão dos sinais? Lembra que o Feito ensina para você que você pode multiplicar os dois lados por um mesmo valor? A gente multiplicou os dois lados por menos 1. Daí 7,5 vezes menos 1 dá menos 7,5. E menos p' vezes menos 1 dá mais p', tá bom? Enfim, a gente achou aqui o valor do p' que a gente precisava para continuar a resolução da questão. E olha que interessante. Quando a gente começou o exercício, a gente sabia que o p' tinha que dar negativo porque a imagem é virtual. Olha aqui, ó, se você observar o valor que a gente achou um valor negativo para o p'. É um indicativo que a nossa resolução está bem certinha. Mas vamos lá, vamos continuar então. A gente sabe que 1 sobre f é igual a 1 sobre p, que é 3, mais o 1 sobre o p', que é 7,5. Só que eu não posso fazer assim, eu tenho que trazer aqui junto o sinal de menos, tá bom? Vamos lá, fica pra gente então aqui que 1 sobre f é igual a... Eu vou pegar e vou tirar o mínimo. Entre o 3 e o 7,5, a gente vai encontrar 15. Daí vamos fazer o seguinte, olha lá. 15 por 3 vai dar 5, vezes 1, 5. 15 por menos 7,5 dá menos 2. Vezes 1 vai dar menos 2. Então, a gente vai chegar aqui, 1 sobre f é igual a 5 menos 2 é 3. E aqui embaixo fica 15. Posso agora simplificar o 3 com o 15. Aqui fica 1, aqui fica 5. E aí, a nossa distância focal fica igual a... Dá uma olhada ali, pessoal, porque é só a gente multiplicar cruzado, né? Então, fica a distância focal vezes 1, é a distância focal, que é o f. E aí, 5 vezes 1 é 5. Então, a distância focal vai dar para a gente 5 centímetros. Essa é a resposta que a gente estava procurando, tá bom? Por isso, o gabarito é a letra A. Exercício 2. Um objeto linear e transversal de certo tamanho é colocado a 30 centímetros de uma lente divergente de distância focal igual a 20 centímetros. Qual é a posição da imagem relativamente à lente? Pessoal, vamos começar dando uma olhada nas informações que são dadas para a gente no enunciado. Olha só, foi dito para a gente que um objeto é colocado a 30 centímetros da lente. Então, a gente vai começar anotando ali o que a gente sabe que é a posição do objeto, 30 centímetros. Aí foi dito para a gente uma outra informação, que a distância focal da lente é 20 centímetros, tudo bem? Agora eu queria que você tomasse um cuidado. Foi dito também o tipo de lente, é uma lente divergente, e numa lente divergente, a gente aprendeu na aula passada que a distância focal é negativa. Então, a gente vai anotar aqui que a distância focal vale menos 20 centímetros, tudo bem? Por isso que na aula passada e na aula de hoje eu dei tanta importância para a questão do sinal. Bom, agora que a gente sabe, vamos ver o que ele quer. Ele quer a posição da imagem relativa à lente, ou seja, ele quer que a gente ache o valor do p'. Vamos lá? 1 sobre f
é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. A gente sabe que 1 sobre F fica 1 sobre menos 20, tudo bem? Isso é igual a 1 sobre P fica 1 sobre 30 mais 1 sobre P'. Pessoal, olha só. Primeira coisa, eu posso pegar esse sinal de menos e trazer ele aqui para frente se eu quiser. Então vai ficar para a gente assim, ó. Vai ficar menos 1 sobre 20, tudo bem? E vou escrever o resto igualzinho. Vou deixar 1 sobre 30 mais 1 sobre P'. Agora, a gente vai pegar esse termo que está aqui e vai levar ele lá para o outro lado. Como ele é positivo, ele vai lá para o outro lado negativo. Vai ficar para a gente, então, que 1 sobre P' é igual a menos 1 sobre 20, que a gente já tinha ali. E agora esse 1 sobre 30 vai para lá menos 1 sobre 30. Seguindo, 1 sobre P' é igual a... Vamos fazer o mínimo aqui entre 20 e 30, vai dar para a gente 60. E vamos lá, 60 por 20 dá 3, vezes menos 1 vai dar menos 3. 60 por 30 dá 2, vezes o menos 1 vai dar menos 2. Então a gente tem que 1 sobre P' é igual a menos 5 sobre 60. Agora a gente pode fazer uma simplificação ali, que vai ficar para a gente assim, né? Ó, por 5 em cima e por 5 embaixo. 5 por 5 dá 1 e 60 por 5 dá 12. Agora a gente multiplica cruzado, então vai ficar P' vezes o menos 1, vai ficar para a gente menos P' igual a o produto cruzado, que é 12 vezes 1, então vai dar para a gente 12. Se menos P' é igual a 12, quer dizer que P' é igual a menos 12 centímetros, tudo bem? Essa é a resposta que a gente estava procurando nesse item. Agora, detalhe, você lembra o que significa esse menos 12 aqui? O sinal de menos simplesmente significa para a gente que é uma imagem do tipo virtual, que é, na verdade, o único tipo de imagem que pode ser produzida por uma lente divergente, tá bom? Então esse menos é só uma confirmação do que a gente já aprendeu na teoria. Mas enfim, ele não perguntou para a gente definir a natureza da imagem, só perguntou a distância entre a imagem e a lente, e essa distância é de 12 centímetros, tá bom? E letra B, qual é o aumento linear transversal da imagem? Pessoal, a gente aprendeu que o aumento linear, é I por O, mas também é menos P' por P, tudo bem? Como a gente não tem o I e o O, mas a gente tem aqui o valor do P' e do P, a gente consegue achar esse aumento. Vamos lá então? Olha só, o aumento vai ficar para a gente menos, que é da fórmula. Aí o P' a gente acabou de calcular, ele vale menos 12, dividido pelo P. O P é a distância do objeto até a lente, que a gente viu no enunciado, que vale 30 centímetros. Então a gente vai deixar anotado aqui 30, tudo bem? Seguindo, pessoal, olha só, menos com menos é mais. Então a gente vai deixar anotado aqui do lado que eu tenho 12 sobre 30. Aí a gente pode fazer uma simplificação, não é isso? Eu posso simplificar em cima e embaixo por 3, então vai ficar para a gente aqui 4, e lá embaixo vai ficar 10. E aí a gente pode dizer o quê? Que esse aumento linear transversal, ou simplesmente o aumento, ampliação, é igual a 4 por 10 vai dar 0,4. Essa é a resposta que a gente estava procurando. Lembra que a gente não usa unidade aqui. Por quê? Porque os dois estavam em centímetros. Então a gente pode dizer que o centímetro do P' e o centímetro do P se cancelam, tá bom? Agora, para a gente fechar, eu quero fazer uma análise extra com vocês. Olha só. Essa ampliação, esse aumento linear transversal deu 0,4. Como a gente sabe que o A é I dividido por O, esse valor aqui do A deu menor do que 1, tudo bem? Se ele deu menor do que 1, uma coisa é certa. Mesmo a gente não sabendo o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, a gente pode garantir que o tamanho da imagem é menor do que o tamanho do objeto, porque a ampliação é o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. E a única chance de dar menor do que 1 é isso, tá bom? Agora um detalhe, pessoal. Eu estou falando do valor agora em módulo, eu não estou me preocupando com o sinal. Para não dar confusão,
quando a ampliação der negativo e pensar, mas é menor do que 1 porque é menos alguma coisa, não. Vamos falar do valor em módulo. E já vamos aproveitar, se por acaso essa ampliação desse igual a 1, se esse aumento linear desse igual a 1, claro, como eu te disse, eu estou falando do valor em módulo. Bom, a única chance de uma divisão dar igual a 1 é se a gente tiver o valor que está em cima igual ao valor que está embaixo, ou seja, a altura da imagem for a mesma altura do objeto, e de novo, né? A gente está considerando em módulo. Agora tem uma outra opção, né? A gente pode ter esse aumento, essa ampliação maior do que 1, deixa eu colocar em módulo para vocês de novo aqui, e dizer que essa conta dá maior do que 1 significa simplesmente dizer o quê? Que o valor que está em cima é maior que o valor que está embaixo na divisão. Então, significaria dizer para a gente que a altura da imagem é maior do que a altura do objeto, de novo, sempre em módulo. Pessoal, eu gostaria muito que vocês soubessem fazer essa análise aqui de acordo com o valor que você encontrou para o aumento linear, tudo bem? É bem importante você saber dizer se a imagem formada é maior ou menor que o objeto a partir desse resultado. Pessoal, e com isso a gente encerra então mais uma aula de ótica, onde você aprendeu alguns cálculos novos, importantes, muito parecidos com o que a gente já tinha estudado lá nos espelhos esféricos, tá certo? Na aula que vem, a gente ainda vai ver mais algumas continhas novas em relação às lentes. Tchau e até lá!